Família, e se eu te dissesse que a família Locke foi exterminada? É isso mesmo que você ouviu. Os maiores heróis de horário, aqueles que desafiaram o 70º andar, que enfrentaram os deuses, monstros e o próprio destino, caíram um por um. Não como lendas, mas como vítimas de um massacre sem precedentes. Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia em que a esperança morreu dentro da masmorra. Momento em que Finn, Riveria, Garrett, Ice, Tione, todos foram levados ao limite absoluto. Não foi uma batalha justa, não foi um sacrifício glorioso, foi uma armadilha, um erro, um negócio que gerou uma consequência de decisões que levaram à queda completa da família Locke. Então, já capricha no teu like, se inscreve no canal se não for inscrito, porque o que aconteceu naquele submundo ali, ninguém tá preparado pra ver, hein? E eu vou te contar tudo, então vem comigo, cara. Se prepara e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, pra quem tá meio perdidão aí, a gente tá falando dos acontecimentos do volume 21 da novel de Danmachi, onde a família Locke enfrentou um espírito corrupto que habitava as profundezas. Anteriormente, eles já tinham conseguido progredir até o andar 60, encarando várias calamidades, monstros que fariam qualquer herói comum ali estremecer de puro medo, entendeu? Só que a própria história se tornou aterradora diante do que estava por vir. Finalmente, uma cópia de Revis lançou uma maldição de morte sobre Ice, destruindo a sua psique. A mente e a sua essência acabaram por completo. Ela experimentou a morte em carne e osso da mesma forma que Revis tinha sofrido quando se transformou no monstro e foi absorvida pela masmorra. Ice permaneceu completamente desesperada. As visões daquela morte ali começaram a invadir a mente dela. Escuridão, dor, terror, tudo estava presente, destruindo absolutamente o que ela tinha de tudo. Ela caiu no chão, começou a gritar como uma criança assustada. Lágrimas saíam dos olhos dela, não tinha como ela não chorar, como se estivesse prestes a explodir, mano. Era muita dor que ela tava sentindo. Uma dor, inclusive, que a gente pode dizer imensurável, tá? Nesse momento, o espírito corrupto, ele não ficou de braços cruzados ali, não. Só esperando, aproveitando o sofrimento eterno e as condições indefesas da Princesa da Espada. Ele decidiu fazer o quê? Atacar. Foi pra cima dela, irmão. Ele evocou, então, o seu verdadeiro corpo, lançando um ataque contra a entidade e tentando devorar ela. Era um momento perfeito para absorver todo o poder espiritual que residia dentro da Ice, mano. A coordenação entre a maldição e o ataque foi simplesmente perfeita. No instante que a Ice caiu, começou a ser vítima das visões horríveis, o espírito já estava agindo muito ali, a poucos segundos de alcançar o seu próprio objetivo, que era devorar a Princesa da Espada por completo. Só que naquele exato momento, percebendo as ações do seu inimigo, 3 seres se rebelaram contra o destino. Dizem que o mundo segue um fluxo já decidido, né? Seja pela sorte ou pelos deuses, e aqueles que se opõem à vontade divina ou ao grande acaso, eles são chamados de verdadeiros heróis. E naquela situação, naquele instante em que a Ice, ela agonizava, era consumida por um destino, né, que parecia selado, 3 sombras se projetaram, mais rápidas do que o próprio espírito corrupto. Elas avançaram para salvar a Ice. Sabiam que conseguiriam alcançar ela, que poderiam ajudar ela, dissipando aquela maldição, ou ao menos mitigar os seus efeitos ali sobre o seu corpo. Tudo o que precisava era chegar até ela. Essas luzes, elas se opunham ao destino. Mais rápido que o próprio destino, elas já estavam prestes a alcançá-la e a Ice entendeu tudo perfeitamente. Só que a velocidade ali não era o suficiente. Os heróis, eles estavam prestes a vencer, estavam um passo de resgatar a princesa. Foi então que uma coisa aconteceu. Algo que ninguém jamais esperava. Nem eles, nem o espírito, nem mesmo os próprios deuses. Lá no andar 61 da masmorra, alguma coisa reagiu ao espírito da Ice. E naquele local que estava registrada a existência do jardim congelado de Thalia Luminoso, uma entidade de extrema importância para a nação dos elfos e profundamente ligada a Ice, essa entidade, ela residia nas profundezas do andar 61 e percebeu o perigo iminente. A Ice, naquele estado, ela já não conseguia mais extinguir aliados de inimigo automaticamente. Não dava, tá? Sem qualquer controle consciente que ela tinha, porque ela já tinha perdido tudo, ela começou a liberar uma imensa barreira de gelo para proteger ela mesma de qualquer interferência externa que estava chegando. Agachada, chorando, gritando desesperada, ela só se fechou em si mesma. Pouco antes de as mãos salvadoras dos seus amigos ali chegarem, Finn, Garrett e Riveria, os únicos aqueles que têm níveis capazes de desafiar o destino, conseguiram alcançar ela. Uma espessa parede de gelo indestrutível se ergueu entre eles. Eles foram separados instantaneamente. Todos eles ficaram imobilizados, sem a capacidade de mover sequer um músculo para alcançar sua amiga. E o recuo do feitiço lançou eles para trás. Arremessados pelos impactos agora, a mobilidade deles se tornou praticamente nula. Naquele momento, Riveria começou a praguejar, né, com todas as forças, tentando conjurar qualquer feitiço que pudesse proteger e salvar a Ice, né, no final das contas. Mas era inútil, cara, não adiantava. O destino dela parecia que já estava traçado, já estava selado ali. Ao redor da Princesa da Espada se formou uma célula de gelo absurda, inquebrável. Nem mesmo os ataques de todos os aventureiros de alto nível conseguiriam penetrar aquela armadura congelada, mas tinha uma exceção. O espírito corrupto, ele não precisava quebrar essa barreira especificamente.
basicamente. Aí é que tava o problema, tá? Ele só precisava penetrar a barreira e devorar a Ais lá dentro. Tomar aquela garota pra si, alcançar o núcleo dela e absorver todo o seu poder. Não importa o tempo, o quanto que levasse, ele conseguiria fazer. O problema é que os outros lá de fora estavam com medo disso. E ele conseguiu. Com a boca, ele foi lá e engoliu completamente o gigantesco bloco de gelo que lá dentro tava a Ais. Então, um grito é como se ela tivesse alcançado o seu maior objetivo. O espírito, ele começou a rir diante de todos os aventureiros ali que estavam assistindo. Impotente. A amiga deles estava desaparecendo, sendo devorada. E aí o tempo parou pra todo mundo, irmão. Pensa só, uma das aventureiras mais fortes de horário sendo destroçada ali na frente geral. Eles entenderam perfeitamente o que tinha acontecido. Mesmo que meia hora tivesse se passado, num microsegundo, tudo ficou muito mais claro. E aí todo mundo começou a gritar, mais do que com o pulmão, o nome da Ais. Eles correram pra tentar libertar ela. Finn e Garrett ainda estavam presos no gelo. Tiveria sequer conseguiu conjurar magia, porque a própria garganta dela estava congelada pelos cristais de gelo e as estalactites que estavam lá. As primeiras a se mover foram Tiona e Tione. E cara, Tiona saltou com muita força, com velocidade, tentando destruir o espírito. Ela acreditava que, se ela eliminasse naquele instante, se conseguisse abrir uma garganta ali, ainda poderia liberar as vias aéreas da sua amiga e salvar ela no final das contas. Só que ela não esperava um contra-ataque tão implacável daquela entidade distópica ali, daquele bicho esquisito. De repente, o espírito começou a gerar monstros da masmorra, todos com a mesma forma da Princesa da Espada. A primeira cópia apareceu, encarou Tiona nos olhos e chamou pelo nome, usando a própria voz da Ais. Aí, irmão, o negócio começou a ficar muito sério. Era muito idêntica, as mesmas feições, o mesmo rosto, só uma diferença: a pele e o cabelo distorcidos denunciavam a imperfeição daquela cópia. Mesmo assim, Tiona ficou paralisada. Por um breve momento, ela até falou: Ais, é você? Perguntando ali e tal, só que o ataque cessou. Os punhos pararam no ar, o medo de machucar sua amiga falou muito mais alto, cara. Então, assim, foi o erro mais grave que ela cometeu dentre toda a história até agora, eu acho. Porque naquele instante que ela hesitou, marcou o início da destruição completa da família. A cópia da Ais, ela só aproveitou aquela abertura, se disparou num ataque de vento aprimorado com o poder da Ariel, cortando violentamente o braço de Tiona. Sangue, ó, jorrando pra tudo que é lado. Tiona não conseguiu reagir a tempo. Tudo aconteceu em questão de segundos, muito rápido, de uma forma tão súbita, tão inesperada, que a única coisa que ela sentiu foi a dor anormal atravessando o corpo dela. A dor do membro que ela tinha perdido, que tinha saído, tá ligado? E aí ela perdeu o equilíbrio no ar, no instante seguinte, tudo se tornou um borrão, ela só caiu. A cópia envolveu ela gentilmente, como se abraçasse com uma amiga próxima, e aí explodiu. A explosão, já carregada pelo vento da Ariel, foi tão poderosa que seria capaz, inclusive, de destruir o corpo de um aventureiro de nível 6. Tiona foi lançada pra longe, irmão, arremessada ali, direto contra o chão. O corpo dela bateu com uma força brutal, os membros já estavam em ângulos impossíveis da gente imaginar. Pensa num boneco distorcido, tava tipo isso. As pernas quebradas, o externo dela, do peito, estava completamente lacerado. Era literalmente possível ver as entranhas dela espalhadas pelo chão e ela mal conseguia respirar viva, só por um milagre físico, sei lá. Nesse instante, Tione, vendo a irmã daquele estado, gravemente ferida à beira da morte, sentiu algo que começou a romper dentro de si. A visão perturbou ela profundamente e, sem pensar, ela só avançou com todas as forças para tentar salvar a irmã. Instinto. A fúria indomável, porém, também foi uma perdição. Quando ela saltou sobre o corpo da irmã para poder proteger ela, impedindo que os monstros finalizassem, Tione foi cercada. As cópias da Ais já tinham se preparado para uma emboscada completa. E aí é que o bicho começou a pegar. Por quê? Armas foram apontadas para ela, lâminas movidas pelo vento da Ariel, afiadas e implacáveis. E o ataque veio de todos os lados ao mesmo tempo. Tione só foi lançada no chão, totalmente rasgada, repetidas vezes por várias espadas. Talvez ela tenha sido, a gente pode dizer que foi despedaçada, tá? Não, talvez não seja a palavra exata, porque o corpo dela ainda estava de alguma forma inteiro, mas cada golpe, cada carne dela era cortada em algumas camadas finas, como se fosse um presuntinho fatiado, um pedaço de carne no mercado. Golpes profundos, numerosos demais, o corpo dela foi literalmente dilacerado em segundos. Tudo aconteceu mais uma vez muito rápido. Ninguém conseguiu reagir a tempo. Tiona e Tione, agora, já estavam praticamente mortas num cantinho da masmorra ali. Só de falar essas coisas, tu já começa a imaginar, já começa a dar um pesar assim na garganta, sabe como é que é, né? Mas tudo bem. Não vamos parar por aí não, as coisas acontecem, né? 3 capitães de alto nível ainda estavam presentes ali. Ainda estavam de pé, só que estavam imobilizados pela magia do Jardim de Gelo de Thalia. A Princesa da Espada, ela tinha sido devorada, e só restava um aventureiro que ainda era capaz de lutar. Mesmo assim, ele estava à beira do colapso. Antes que pudessem agir, várias cópias da Ais já estavam equilibrando ao redor dele, e aí ele foi forçado a realizar manobras evasivas constantes, desviando dos ataques que estavam vindo de todas as direções. O espírito, ele se sentiu triunfante, né? Porque ele tinha vencido. Das contas, galera, ele venceu.
aconteceu. Agora só o massacre aguardava o resto do pessoal. Mesmo com poucos aventureiros ali, nenhum deles honestamente tinha poder suficiente para poder enfrentar o espírito no estado atual deles. Quem ousaria tocar esse espírito, enfrentar ele? Talvez o Santo da Cura, Raul, Aki, Tsubaki, capitão da família Festo, mas mesmo eles no auge do nível 5, mal conseguiriam encarar esse bicho, pô. Não dava. Os destinos de todo mundo que estava aqui naquele momento estavam selados. O espírito, ele só processaria todos no instante e mataria ali mesmo, naquele andar, sem piedade nenhuma. Era o que ia acontecer. A carnificina estava prestes a começar. O açougue prestes a transformar aqueles heróis num recipiente da praga dos monstros parasitas. Só que antes do massacre ter início, um milagre inesperado aconteceu. Finn, o herói da luz, ativou a habilidade suprema e em troca da sua racionalidade, ele despertou o desejo da lança de fogo e da loucura também, né? Ativando e intensificando ali, elevando as suas estatísticas quase que no nível inteiro. Temporariamente, ele ascendeu até o nível 8, irmão. Sem se importar com o que estava acontecendo com seu próprio corpo, o Finn só rompeu as correntes do gelo apenas com a força física dele. Ele se libertou do recinto congelado, agarrou a sua lança e aproveitou o tempo de conjuração que ele tinha preparado enquanto estava lá, selado, liberando a única magia que possuía. E a lança atravessou o céu e a terra, e foi um golpe capaz de destruir um andar inteiro da masmorra, cara. Então, finalmente, se aproveitando dessa pequena vantagenzinha que ele teve ali, da negligência do grande espírito, né, que já se sentia um vencedor, é aquilo, não conta a vitória antes da hora não, que aí tu vê o que acontece, entendeu? O espírito estava acreditando que só restava destruir o que sobrava, e o Finn lançou a lança perfeita de Urikal, que era um material considerado indestrutível, diretamente contra esse monstro. O espírito viu o ataque se aproximando, ele sentiu que aquela lança era forte bastante para matar ele, para destruir ele, para derrotar ele por completo. Então o que ele fez? Pela primeira vez, ele sentiu medo, ele se acanhou, então ele foi lá, foi se esquivar por um triz, percebendo ele, tipo, o alho, sentiu o bafinho da morte passando no pescoço dele, só cheirando o cangote ali, tava assim. A lança não atingiu ele, ela colidiu direto no teto da masmorra, por conta da enorme energia cinética que estava armazenada nela. Ela atravessou o chão, criando uma cratera gigantesca no labirinto, ligando os andares 59 e 58 também. E o impacto, irmão, foi devastador. As rochas começaram a despencar dali de cima, os danos da masmorra foram absurdos. O poder de um guerreiro de nível 8 jamais deveria ser subestimado. Bota isso aí na tua cabeça, entendeu? As rochas que caíram do céu, fruto daquela destruição irracional, começaram a atingir o andar 60, provocando o colapso desse andar também, pô. Tá tudo balançando, caindo pedra pra caraca de dois andares de cima, e com isso todos os principais capitães que a gente via, Finn, Garrett, Kviria, todos os membros da família Freya, os corpos de Tione, Ainz, cara, o Santo da Cura de Tsubaki, cara, basicamente todos os grandes heróis que participaram daquela expedição ficaram presos no andar 61, entendeu? Os únicos que permaneceram próximos à saída foram Raul e Lifia, que estavam atuando como se fosse a equipe de apoio. Eles ficaram completamente sozinhos. Em um ato de desespero, Lifia começou a tentar mover as pedras, tentando chegar até eles, mas, tipo assim, o mais rápido possível, só que Raul entendeu a situação imediatamente. Não dava, irmão. Não muito tempo antes, ele tinha tido uma conversa com o seu capitão, lá em cima do andar 50. Finn alertou ele sobre o perigo de se embriagar com a sensação de ser um herói. Muitas pessoas aspiram a esse título, muita gente quer ser o herói da parada. Elas são inspiradas pelas histórias que elas ouvem de outras e tudo mais, mas poucas pessoas entendem o peso real da responsabilidade de você ser um herói de fato, entendeu? O Finn, ele disse então que Raul seria o único que não se deixaria enganar por esse desejo de atos heróicos vazios. Não adiantava. Quando chegasse a hora, ele confiaria completamente nele, porque o Raul não permitiria ser dominado por esse sentimento. E agora, naquele momento, é o momento que chegou a hora. Contra os instintos dele, contra o que o seu coração estava gritando, o Raul tomou a decisão mais dura. Eles não poderiam salvar os seus capitães. Se realmente eles quisessem ajudar os capitães, eles precisavam subir até a superfície para buscar reforços. Não adiantava de nada eles tentarem descer mais ali, cavar num buraco onde não iam conseguir fazer absolutamente nada. Tu vai continuar num caminho onde não tem saída, se você entrou num beco sem saída. E Fia começou a explodir de raiva por causa disso. Agarrou o Raul pelo pescoço, gritou, acusando ele de estar abandonando os capitães daquele inferno, naquele negócio todo. E o Raul só se segurou, mano. Ele prensou ela contra a parede e respondeu com frieza: eu sou o comandante dessa parada agora. Então entende isso, que a gente não pode salvar eles. Se todo mundo aqui, nós dois, agimos guiados só pela coragem, pela emoção, vai morrer aqui eles e nós. E tudo vai ter sido em vão. Então eles têm que subir, a gente tem que subir, tem que alcançar a superfície, buscar reforços. Isso é ordem. Ele então soltou a Lifia lá, deixando cair no chão. E sem dar tempo para que ela reagisse, ele só virou e começou a correr. Meteu o pé.
vambora. No ato que poderia até parecer um ato covarde. Só que a Elifir entendeu. Era um ato necessário, irmão. Eles não podiam salvar a família Locke. Se quisesse fazer algo, teriam que alcançar a superfície e pedir ajuda. Só que essa é uma história para um outro momento da gente aqui. No final das contas, a gente viu um grande massacre acontecendo, onde a família Locke foi dizimada pelo espírito do labirinto, onde a Ice foi devorada, onde a gente não esperava que as coisas fossem acontecer, mas foram muito piores do que a gente imaginava. Então, se você tá curtindo esse tipo de história de Damate, vem comigo que o volume 21 tem muita coisa pra gente comentar, evoluções do Bell, muito desenvolvimento pra gente trocar mais ideia, falar muito mais com vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Só peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho, que é muito importante pra você acompanhar as próximas histórias de Damate. Tamo voltando com força total, força máxima, pra falar muito mais dessas histórias. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!